Diário da Noiva! Pois é, essa introdução é lá no Instagram, agora eu já trago aqui pro YouTube e a gente mistura tudo porque o bom é que a gente fale mesmo sobre casamento. Então bora lá! Eu confesso, já faz um tempinho que eu não apareço aqui no YouTube pra falar sobre o Diário da Noiva. A verdade é que eu tenho produzido muitos conteúdos sobre casamento pro Instagram e pro TikTok, porque acabam sendo vídeos mais simples de produzir, mais tranquilos, de 1, 2 minutos, que eu consigo fazer de uma forma mais rápida no meu dia a dia. Mas eu sei que vocês sentem muita falta de me ver aqui no YouTube aprofundando alguns assuntos sobre isso, porque aqui a gente consegue fazer vídeos um pouquinho mais longos. Então, pra vocês terem esse conteúdo sobre casamento bem completinho, com todos os detalhes que vocês precisam de cada episódio, eu decidi fazer uma série de Diário da Noiva aqui pro YouTube, que vai ser como se fossem episódios mais aprofundados dos diários que eu já postei lá no Instagram. Por exemplo, uma coisa que vocês me pediram muito foi que eu mostrasse os lugares que eu visitei no processo de encontrar o lugar perfeito pro meu casamento. Isso é só um exemplo, mas em cada episódio vocês vão ter mais detalhes sobre todo esse processo, para vocês realmente terem esse arquivo, esse guia de Diário da Noiva, para se vocês já estiverem aí nesse processo de noivado ou um dia forem entrar, vocês saberem onde procurar informação boa sobre isso. Então vamos lá, que o primeiro episódio é sobre referências. Primeiro de tudo, o que são referências? Se você me segue lá nas redes sociais, já me segue lá se você ainda não tá lá, você me ouve falar muito sobre isso. Eu trabalhei por muito tempo com pesquisa de referências, de moda, de tendência, então eu acabei trazendo pra minha vida essa pesquisa como um hábito. E referência nada mais é do que um conjunto de imagens, de vídeos, de coisas que vão definir o conceito de alguma criação. Então sempre que eu vou criar conteúdo, eu começo pelo processo de buscar referências. E não seria diferente com o meu casamento, né? Assim que eu fui pedida em casamento, lá em setembro de 2022, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa foi abrir as minhas pastinhas no Pinterest de casamento. Eu comecei ali no Pinterest mesmo, fazer uma pesquisa um pouquinho mais aprofundada de imagens e estéticas de casamento que seriam legais para eu ter como referência para o meu próprio. E quando eu percebi que eu tinha uma pesquisa legal, que eu já estava ali entendendo mais ou menos o conceito, as cores, a identidade visual que eu queria para o meu casamento, eu peguei todas essas imagens do Pinterest e criei um arquivo no Canva. Canva é aquela plataforma de design super facinha de mexer. Eu criei um arquivo lá e em cada página eu coloquei meio que um tema. Então em uma página o tema era decoração, na outra era o altar, na outra era festa. E ali eu fui depositando imagens e referências que mostravam como eu queria mais ou menos a estética desse casamento. Como eu e meu noivo somos muito visuais, pra gente não adiantava falar: ah, eu quero esse casamento aqui italiano, minimalista, branquinho. A gente precisava realmente ter imagens, coisas visuais que mostrassem qual seria o estilo desse casamento e por isso a gente montou esse arquivo. E hoje, nesse vídeo, eu quero fazer com vocês um tour pelo meu arquivo de referências para o casamento, que foi a primeira coisa que eu fiz. A aliança entrou no dedo, eu fui buscar referências, porque sem elas eu não conseguiria fazer nada do planejamento. Então esse aqui é mais ou menos o arquivo que a gente criou. Ele não tem muitas páginas, mas em cada página eu colocava ali 4, 5 fotos de referência para cada tema. E o primeiro deles era as referências para o lugar do casamento. Eu já falei muito pra vocês nesse processo de noivado que o lugar onde o seu casamento vai acontecer vai definir muito da estética que ele vai ter. Se você casar em uma fazenda, provavelmente o seu casamento tenha uma estética um pouco mais rústica. Se você casar em um salão, provavelmente ele vai ter uma estética um pouco mais glamurosa, cheia de luzes. Se você casar em uma casa antiga, mais vintage, vai ter uma vibe mais romântica. Então o lugar, por mais que a decoração possa sim mudar e transformar ele vai sim definir muito do mood do seu casamento. Então assim que a gente começou a pensar em qual seria o tema e a identidade visual do nosso casamento, a gente pensou em lugar. E no nosso arquivo de referências, as imagens sobre o lugar tinham basicamente duas coisas em comum. A primeira, a gente via que nós gostávamos muito de lugares abertos, então lugares ao ar livre, mas não aquela coisa muito floresta, densa, fechada, sabe? Uma coisa ou mais montanhosa, que aparecesse mesmo o céu, as árvores ali de fundo, uma coisa bem aberta, bem clean mesmo, que, né, a gente gosta ali de um minimalismo. E a segunda coisa que a gente
gente via muito em comum nas nossas referências do lugar era que todas elas tinham uma construção. Então a gente queria muito a união dessas duas coisas, uma construção mais italiana, mais clássica e também um campo a céu aberto. Bom, tendo as referências do lugar definidas, a gente entendeu que o tema do nosso casamento seria basicamente ali um minimalista clássico italiano. Então assim que você definir mais ou menos as referências do lugar do seu casamento, você já vai conseguir definir muito melhor o tema dele, e isso é muito importante para os próximos passos que você vai dar. Seguindo no nosso arquivo, a segunda página era sobre ela, a decoração. Como eu falei, a decoração é super importante em um casamento, porque ela tem o poder de crescer ele, de transformar o ambiente, mas uma coisa que a gente tinha muito em mente é que a gente já queria um lugar tão bonito, a gente já queria um lugar com uma construção antiga, sabe? Um lugar que realmente tivesse tantos detalhes que a decoração seria mais um adicional ali. Na página eu coloquei algumas referências de como seria a decoração, as flores e todos os ornamentos, mais ou menos do altar, ali da ilha onde a noiva entra, o caminho até o altar, as cadeiras, a decoração num geral, se eu queria arco de flor, se eu não queria, se eu queria flor só no chão. Tendo essas referências da cerimônia mais certas, a gente parte para uma terceira página do arquivo, que é a decoração do jantar ou da festa, da balada. A gente sempre quis que o lugar que a gente fosse casar tivesse esses dois ambientes, então que a cerimônia fosse ao ar livre e que a festa ou o jantar fosse em um lugar fechado, um pouco mais intimista. E uma coisa que assim, eu e o João a gente sempre teve em comum era ter aquelas mesas grandes e brancas, bem compridas, tipo tabonas mesmo, sabe? E além da referência para essas mesas, a gente colocou também as referências do que a gente queria de decoração nas mesas, que é uma mescla de flores com velas, com vasos, mas nada muito grande. A gente queria algo mais tranquilinho mesmo. E se enganam vocês se vocês acham que o nosso casamento ia ser todo conceitualíssimo, todo minimalista e não teria uma mínima festinha, né, gente? Eu costumo falar que esse casamento vai ter o estilo italiano, mas a essência bem brasileira. Eu e o João, a gente faz questão de ter uma festa, de celebrar com os nossos amigos. Gente, tem referência até pra pista de dança. Eu quero uma pista de dança branca. Fornecedores, me ajudem, que eu nunca vi e eu preciso achar. Eu queria muito um bar branco, mas no fim a gente nem sabe se a gente vai ter bar, mas tá lá no arquivo de referências também. Então até agora nesse arquivo a gente tinha referência para todos os serviços maiores da festa. O lugar onde seria a decoração, o estilo de jantar, de balada, e com tudo isso a gente já meio que tem ali a base do casamento selada. Se a gente mostra esse arquivo para qualquer fornecedor, eles já vão captar por ali a essência que eles precisam construir para esse casamento. Então, a partir dessa hora a gente entendeu realmente o estilo e como seria o geral do nosso casamento, mas eu separei um espaço nesse arquivo para colocar também alguns detalhes, uns charminhos que eu acho que fazem toda a diferença na hora do casamento. Então eu coloquei referências também para detalhes como taça e torre de champanhe, porque a gente bebe? Não, mas eu acho isso extremamente Pinterest, extremamente lindo, então vai ter. Detalhes, mas que eram muito importantes pra mim ter referência deles também, porque eles trariam muito a essência da nossa identidade visual pro casamento. E por último, no arquivo de referências tinha, é claro, referências de fotos que a gente queria que os fotógrafos tirassem. Não dá, né? Um casal que é feito por uma criadora de conteúdo e um fotógrafo, a gente é bem exigente com a fotografia, então tem umas 5 páginas lá no final mostrando vários tipos de foto que a gente quer fazer, que saem um pouco do padrão do casamento, é aquela coisa um pouco mais conceito, artística, mas que tá ali para os nossos fotógrafos verem. Então a gente me pergunta, né? O que eu faço quando o anel entra no meu dedo? Gente, faz um arquivo de referências para vocês se nortearem, entenderem o que vocês querem. Eu demorei um tempinho para construir esse arquivo porque buscar referências não é uma coisa que você acha tudo do dia pra noite. Você vai pesquisando um pouquinho num dia, um pouquinho no outro, achando uma coisa ali, uma coisa aqui. Então eu demorei realmente uns 2, 3 meses para finalizar esse arquivo por completo. E aí foi quando a gente começou a ter as reuniões com os fornecedores. Então a gente consegue deixar todas essas reuniões com os fornecedores muito mais assertivas quando a gente sabe o que a gente quer. Então eu aconselho muito vocês a fazerem também um arquivo de referência de vocês, coloca tudo que for importante, porque isso vai ajudar muito no seu planejamento.
Eu vou deixar esse arquivo aqui na descrição, um link aberto dele no Canva, mas você pode fazer do jeito que você quiser. O importante é que tenha bem a carinha dos noivos. E é isso, esse foi o primeiro passo que eu dei pro meu casamento, e se você quer saber quais foram os próximos, não deixa de curtir esse vídeo, comentar aqui o que você fez primeiro de tudo assim que você ficou noiva e continuar me acompanhando tanto aqui quanto nas outras redes sociais. Até a próxima!